Neste tutorial nós vamos aprender a manipular objetos dentro do Blender. Tudo o que será explicado neste tutorial acontecerá no Object Mode, o modo de manipulação de objetos. Antes de qualquer coisa, precisamos entender como funciona o sistema de eixos em um ambiente 3D. Pressionando a tecla 7 no teclado numérico, vamos para a visão top. Imagine um desenho feito à mão em um papel qualquer. Ele possui duas dimensões, que são simbolizadas pelas letras X e Y, que formam um sistema de coordenadas 2D. Como um padrão, as coordenadas 2D são calculadas com base na parte inferior esquerda e de baixo para cima. Isto se aplica à maioria dos programas que utilizam um sistema de coordenadas 2D. Se formos, por exemplo, medir a altura de alguém ou alguma coisa, vamos começar sempre de baixo para cima e não ao contrário. Este conceito sempre foi utilizado pelos grandes artistas da história, e por esse motivo, programas como Blender também utilizam. Alguns programas como Photoshop e CorelDRAW, por exemplo, invertem este padrão, calculando suas coordenadas 2D com base na parte superior esquerda e de cima para baixo. Isso para facilitar a visualização do tamanho dos objetos no monitor, mas isso é uma exceção à regra. Em nosso caso, a seta verde representa o eixo Y, que define a altura, e a seta vermelha representa o eixo X, que define a largura do cubo. O fato é que estamos em um programa 3D, e ao entrar em uma visão 3D, podemos perceber a existência de um terceiro eixo azul, denominado de eixo Z, que representa a profundidade de nosso cubo. É justamente a presença desse terceiro eixo de profundidade que define a terceira dimensão. Para adicionar novos objetos, pressione Shift A e o menu Add irá aparecer. Neste menu estão todos os tipos de objetos disponíveis no Blender, separados em grupos. No primeiro grupo estão os objetos primitivos. No segundo grupo estão os objetos utilizados para deformação. No terceiro grupo, os objetos para configuração do ambiente. E no quarto grupo, os objetos de simulação de física e automação. Objetos Mesh são malhas vetoriais, que podemos utilizar como ponto de partida para a modelagem de objetos mais complexos. Objetos Curve são curvas vetoriais, que podem ser utilizadas para desenhar logotipos ou formas 2D, para serem transformadas em objetos 3D posteriormente. Objetos Surface são superfícies vetoriais, que podem ser utilizadas para modelagem de formas. Objetos Metaball são objetos especiais que se misturam ao colidir entre si. Objetos Text, como o nome já diz, são blocos de texto que podem ser digitados e formatados facilmente. Objetos Armature são objetos para articulação que podem ser utilizados para criar dobradiças de portas, formar a estrutura óssea de um personagem ou qualquer tipo de articulação. Objetos Lattice são containers que deformam os objetos que estejam dentro de sua área delimitadora. Imagine os objetos Lattice como um saco plástico cheio de goiabada, que ao ser dobrado dobra também o doce que está dentro dele. Objetos Empty são objetos vazios. Geralmente são utilizados em conjunto com outros tipos de objeto, para auxiliar na manipulação dinâmica de partes específicas da malha. O objeto Camera é o objeto que filma o ambiente. O processo de renderização utiliza a câmera para capturar as cenas e gerar as imagens ou animações. Objetos Lamp são responsáveis pela iluminação dos ambientes nas cenas 3D. Objetos do tipo Force Field são objetos especiais que simulam efeitos de física como vento, imã, ciclones, etc. Os objetos Group Instance são instâncias de objetos agrupados, que podem ser adicionadas tantas vezes quanto necessário. Vamos entender como funcionam mais adiante na sequência do tutorial.